Graças ao avanço da ciência moderna, hoje sabemos muito sobre os prós e contras de procedimentos higiênicos e cosméticos. As mulheres de séculos passados também queriam manter a saúde e ao mesmo tempo parecer atraentes, mas para alcançar esses objetivos, às vezes usavam métodos completamente desconcertantes. Bom, com o passar do tempo, as coisas vão mudando. Coisas que eram erradas agora é certo e coisas que eram certas agora é errado. Só que muitas atrizes, atores faziam coisas desconcertantes para poder encaixar numa série, seja numa novela, num filme. Não me diga! Na Idade Média, seios fartos eram bem vistos. Mulheres nobres costumavam contratar armas de leite para amamentar seus filhos. Então, seios grandes eram considerados vulgares. Um modo de resolver isso era usando uma toalha grossa. Por isso, recomendava-se que as moças enfaixassem os seios para não parecerem camponesas. Outras mulheres usavam roupas íntimas que lembravam sutiãs modernos. Escondiam os seios em bolsos costurados na camisa de baixo. Eles podiam ser ajustados com alças. A moça colocava essa camisa de manhã, encaixava os seios nos bolsos e apertava as alças. Algumas até levantavam o busto para chamar a atenção dos homens, o que era considerado extremamente indecente. Já as de busto avantajado faziam bolsos bem apertados para disfarçar o volume. Olha só para você ver, antigamente, as mulheres que tinham um peito bem avantajado escondiam, tampavam, porque era uma coisa indecente a mulher usar aqueles peitos muito grandes assim, antigamente. Agora já hoje, as mulheres tá colocando silicone, quer mostrar o peito. Ó, pra você ver tanto que as coisas mudam, né? Rapaz. Bem louco. Calma, que nesse vídeo de hoje, hábitos de beleza estranhos do passado que foram ignorados em séries de TV histórica. Rapaz, será que hábito é esses estranhos que foram ignorados do passado? Né? Moça, eu fico pensando, as coisas mudam, né, com o passar do tempo. Solta a vinheta que tá começando aqui agora. Vídeo novo pra você. Gente, tudo só família, essa é mais vídeo pra vocês. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do YouTube. Pra quem não conhece, eu conheço o conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o pau lá no like, como eu ia dizer. Assiste primeiro, se você gostar, você se inscreve. Então chama que agora é vídeo novo. Hábitos de beleza? Ó. Olá, bom, iniciando mais um vídeo aqui especialmente para todos vocês que clicaram aqui e vamos falar sobre a beleza. Bom, com o passar do tempo, os hábitos de beleza vai mudando. Tem coisas que eram erradas no passado, agora são certas. Tem coisas lá que eram certas no passado, agora é errado. E com o passar do tempo, as coisas vai se ajeitando e se adequando com os tempos atuais, né? É verdade. Mas antigamente, né, o pessoal usava muito métodos, né, para poder se encaixar, né, com saúde e chamarem a atenção e ficarem mais atraentes. Igual no caso que eu falei para vocês no começo do vídeo, a pessoa me colocar panos no peito porque era vulgar, era muito indecente a mulher ficar mostrando os peitos antigamente. Já hoje, as mulheres colocam silicone, querem mostrar o peito com a marquinha feita no peito. Olha só um bronze. Calma que nesse vídeo hoje a gente vai ver hábitos de beleza históricos. Não me diga! Começando com esse primeiro, na Idade Média, os banheiros poderiam causar briga entre os vizinhos? Como assim? Acredita-se que nas ruas medievais eram extremamente sujas e que as pessoas faziam suas necessidades onde bem entendessem. No entanto, as leis exigiam que moradores e visitantes usassem banheiros públicos ou privados, quem descumprisse podia sofrer punições sérias. Muitas vezes o banheiro era construído no segundo ou terceiro andar, ligado por um cano de drenagem à fossa. Alguns espertalhões economizavam e não instalavam o cano, faziam o desejo caírem direto no quintal, acumulando-se nas paredes dos vizinhos. Outros limpavam as fossas raramente, causando transbordamentos. Tudo isso gerava brigas sérias entre os donos de casa, levando Londres no século XVII a criar leis para regulamentar fossas e sanitárias. Rapaz, agora pra você ver, antigamente, né, olha só pra você ver, antigamente, lá nas ruas medievais, o pessoal cagava e mijava na rua, ficava aquele fedor assim no meio da rua, o pessoal cagando, igual cachorro. Sabe quando o cachorro caga e mija na rua? Pois é, o cachorro, ele é da época dos medievais, quando o pessoal cagava e mijava na rua. E outra coisa, pra você fazer suas necessidades, você tinha que ter um cano que ele passava, ele ia cair direto dentro da fossa, e muitas pessoas não colocavam esse cano pra fazer as necessidades ou mijar, aí caía tudo no quintal. Nossa, credo, que doideira, né? Mijar e cagar na rua. Lá no tempo da era medieval. Menino, agora já hoje, cagar na rua
É muito difícil, mas tem gente que hoje em dia caga no mato, viu? Ai, que delícia! Muitos prédios de bairros pobres não tinham banheiros, mas isso significava falta de solução. Na maioria das grandes cidades havia banheiros públicos, geralmente construídos às margens de rios ou em pontes, para que os despejos fossem levados pela água. Muitos desses locais eram financiados por doações e gratuitos. Outros eram alugados para empreendedores que tinham que manter o local limpo, por isso provavelmente cobravam uma pequena taxa. O maior banheiro público de Londres foi construído na década de 1420. O prédio era dividido em ala masculina e feminina. Cada lado tinha 64 assentos. O local podia atender 128 pessoas ao mesmo tempo. Lá em Londres tinha um lugar que jogava a bota, bicho e tudo. Só pra você ver, gente, vai cair entre nós. Todo mundo que fala pra mim, Europa é um povo fedido, que não toma banho, só usa perfume. A maioria dos europeus de lá, todo mundo fala pra mim. Lá eles não tem essa higiene igual os brasileiros têm aqui, não. Escovar dentro, tomar banho 3, 4 vezes por dia, não. Lógico que aqui no Brasil tem uns porcos também, né? Mas cagar na rua, essa... Que merda, hein? Esfregavam os dentes com a lima de metal. Não tinha escova, não? No final do século XVI, o açúcar começou a baratear e até representantes da classe média podiam comprá-los. Depois disso, cada vez mais pessoas na Europa passaram a sofrer de diversos problemas dentários. No entanto, os médicos da época não associavam o consumo de açúcar à deterioração dos dentes. Pelo contrário, eles propunham tratar doenças dentárias justamente com a ajuda dele. O enxaguante bucal era preparado com pedra moída, resina de madeira, açúcar de confeiteiro e água de rosas. Sempre produto refrescava o hálito por pouco tempo, mas com uso frequente apenas piorava o estado dos dentes. Para obter o sorriso branco, como a neve, as pessoas esfregavam os dentes com pó de alumínio moído ou pérola triturada. Isso realmente ajudava a remover as placas, mas ao mesmo tempo destruiu o esmalte dos dentes. No século XVI, os barbeários usavam limas de metal para desenvolver os brancos aos dentes. Infelizmente, esses instrumentos agiam da mesma forma que a pasta da pérola. Como resultado, o paciente perdia o esmalte dentário e posteriormente os próprios dentes. Rapaz, antigamente o pessoal não escovava os dentes, não. Aí começou a chegar os doces, açúcar. Por isso que eu falo pra você, você comer doce demais vai acabar com seu dente. Você não escova o dente, por exemplo, comer um doce, escova os dentes. Antigamente eles criavam um enxaguante bucal feito com óleo, não sei o que lá, mas fazia era piorar os dentes. Aí sabe o que eles faziam? Pegava lima de metal e fazia assim, ó, pra tirar a sujeira dos dentes, sabe? Lima de metal. Aí acabava com os esmaltes do dente, acabava que eles perdiam os dentes. Olha só, que é isso, hein, gente? Por isso que eu falo, ó, comeu, escovou os dentes. Não me diga. No século passado, o cabelo feminino era um verdadeiro tesouro. No século IX, para confeccionar apliques e perucas era necessária uma quantidade simplesmente enorme de cabelo. Comerciantes costumavam vasculhar as vasilhas e vilas meticulosamente em busca de moças com tranças longas, e muitas delas cortavam os cabelos de boa vontade, já que se pagavam bem por uma cabeleira volumosa. Em algumas localidades, esses momentos virava até um espetáculo. Moças com longos cachos eram convidadas ao palco. Em seguida era feito um leilão entre os interessados em comprar cabelos. Autoridades de algumas cidades chegaram a proibir os cortes públicos, permitindo a compra apenas em feiras, dentro de tendas específicas. Com o cabelo levava cerca de 3 a 4 anos para crescer novamente. Alguns comerciantes mais espertos davam diretamente às moças e voltavam anos depois, buscavam a nova safra. A situação mudou quando muitas dessas moças passaram a se mudar do campo para a cidade. Elas queriam desfilar por aí chapéus elegantes. A esses acessórios exigiam cabelos longos. Assim, as mulheres passaram a permitir apenas corte de algumas mechas de anu, disfarçando a perda com penteado elaborado. Quando, no final do século IX, os chapéus gigantes entraram na moda. A demanda por cabelos aumentou, mas esses adornos eram sustentados com ratos, bolinhas feitas de cabelo. Foi então que os comerciantes contrataram uma nova fonte para abastecer seus estoques, os conventos. Segundo rumores, uma dessas instituições vendeu a década de 1890 cabelos no valor de 657 mil libras esterlinas. Rapaz, então quer dizer então que cabelos das mulheres valia ouro, meu filho. Era muito caro antigamente. Os caras já cortavam aqui, elas vendiam o cabelo, o cara já contratava a mulher, para daqui tantos anos eles já voltaram a pegar de novo. Olha, hoje em dia ainda tem, né? O pessoal geralmente corta, tem muita gente que doa o cabelo para fazer peruca. Doa o cabelo, antigamente não, eles compravam. Mudou, né, as coisas. Sabia não? Em vez de papel higiênico, as pessoas antigamente usavam espigas de milho e cordas para limpar a ponta. Até
A segunda metade do século IX, o papel higiênico não era muito popular em alguns países, embora os fabricantes se esforçassem para convencer as pessoas a comprar esse item de higiene. No entanto, muitos achavam desperdício gastar dinheiro com papel, já que havia alternativas gratuitas e bastante funcionais. Por isso, usavam as espigas de milho do banheiro. Muitos destacavam que a palha era macia o suficiente e que o formato da espiga era ideal para essa finalidade. Nos navios, em vez de papel higiênico, usavam-se a chamada pano de reboque. Uma corda gasta e macia era amarrada na parte do navio, onde os marinheiros faziam necessidade. Depois do uso, a corda era jogada de volta ao mar para que as cordas lavassem. Geralmente, o banheiro era instalado na proa da embarcação, perto da base dos gurupis, para que a água do mar levasse os desejos embora. Normalmente, eram construídos 1 ou 2 assentos de madeira com um tubo de metal para escoamento. No entanto, usar esse banheiro era perigoso, e os marinheiros corriam grande risco de se aliviar ali. Ondas altas podiam atravessar a grade da base dos gurupis e facilmente arrastar alguém para fora do navio. Alguns marinheiros, mais cautelosos, com medo de serem levados pelas águas, preferiam procurar um cantinho escondido no porão, para evitar a insalubridade a bordo. Havia um tripulante responsável por flagrar e repreender esses infratores. Rapaz, olha só pra você ver. Antigamente, o pessoal não usava papel higiênico não, falava que era bobeira gastar com isso, com papel. Eles usavam espiga de milho, pegavam aquela palha de espiga de milho e passavam na bunda. Já os marinheiros pegavam aquela corda e limpavam a bunda. Olha que doideira, gente. Eu tô passada, chocada. Absorventes improvisados já existiam no século XVII. Antes do desenvolvimento da medicina moderna, os pesquisadores não compreendiam muito bem as causas da menstruação feminina. Muitos estudiosos da época acreditavam que qualquer alimento ingerido era transformado no corpo humano em 4 fluidos fundamentais. Os homens, devido às suas características físicas, conseguiam absorver esses fluidos, já a mulher precisava eliminar o excesso, o que resultaria na menstruação. Acredita-se que, inclusive, que durante esse período, as moças não deveriam se olhar no espelho, pois ela se quebraria, nem andar sobre a grama, pois toda a vegetação murcharia. Ainda assim, as mulheres precisavam sair de casa para evitar constrangimentos. No século XVII, elas utilizavam absorventes improvisados. Um palito do tamanho do dedo mindinho era envolto em tiras de linho bem costurados. Uma longa corda era presa ao item, e algumas moças, por precaução, amarravam os absorventes na perna. Esses modelos eram descartáveis. Outra opção era confeccionar um pequeno saquinho recheado com algodão ou esponja. Esse podiam ser reutilizado após a fervura do tecido e troca do recheio. Rapaz, olha só pra você ver. Antigamente, o pessoal improvisava, né? Os absorventes, a mulherada que usa absorvente. Sabe o que que fazia? Quando a mulher tava menstruada, ela não podia olhar no espelho, não, senão o espelho quebrava. E colocava algodão, ou senão um palitinho assim para usar como absorvente. Eita, nós, olha que doideira. Bem louco. Médicos recomendavam que homens deixassem a barba crescer, porque antigamente o pessoal gostava de usar uma barba grande. Na segunda metade do século X, muitos moradores das grandes cidades sofriam com a fumaça, já que a maioria das casas era aquecida com fornos e carvão. Preocupados com a saúde de seus pacientes, os médicos recomendavam que os homens deixassem crescer as barbas espessas e volumosas. Acreditavam que se os pelos impedem a entrada de fumaça nociva de bactérias de organismos dos cavalheiros. Outros estudiosos achavam que a barba ajudava a relaxar a garganta, o que faria com que ela doesse menos. Após o discurso público, infelizmente, a medicina moderna descarta ambas as teorias. Olha só pra você ver, ó. Não quer dizer, então, que antigamente deixar a barba crescer pra evitar você ficar doente, né? Hoje em dia não tem isso mais. Hoje em dia o pessoal coloca a barba mesmo é por estética. Ih, rapaz. As damas usavam espartilhos com seios infláveis. Na década de 1870 estava na moda o corpo feminino com cintura fina e seios volumosos. Para alcançar esse padrão, as mulheres precisavam se apertar impiedosamente em espartilhos. Isso causava um grande desconforto às moças, ainda mais porque nenhuma mulher ousava sair em público sem essa peça de roupa. Ela seria considerada indecente. Para tentar aliviar um pouco a vida dessas pobres damas, inventores criaram espartilho com os seios infláveis. O modelo tinha 2 saquinhos de borracha costurados conectados a um tubo. Ao vestir o espartilho, a mulher podia aumentar o tamanho do busto inflado em saquinhos sempre que quiser. Olha, antigamente não tinha silicone, não. Antigamente era saquinhos infláveis. Aí a mulher colocava que poderia aumentar o busto. Hoje já é silicone. Como as coisas mudaram. Originalmente, a palavra shampoo significa algo totalmente diferente. Antes do século XVII, curar dos cabelos consistia basicamente em penteá-los, alisar os cachos, combater as falhas capilares. As mechas eram penteadas não apenas para desfazê-las, mas também para eliminar parasitas e sujeira. Uma das inscrições mais antigas já encontradas em um sistema de escrita foi descoberta justamente um pente. Um objeto foi criado entre
1700 e 1550 a.C. E os artesãos gravou nele um desejo que ele elimine os piolhos da sua barba e do seu cabelo. Essas mesmas ferramentas continuam em uso na Idade Média. Além disso, as pessoas poliavam os cabelos com pós aromáticos para que exalassem um cheiro agradável. Nossa, gente. Antigamente, cuidar do cabelo tinha que ser só pra alisar, ou penteá-lo, ou fazer algum alisamento, né? Pra tapar alguns entradas. Antigamente, não tinha esse negócio de shampoo, não. O povo não lavava o cabelo assim igual hoje, não. Eita, nós. Eu fico pensando. O povo antigamente não fazia a barba. Não lavava o cabelo direito. Esse povo andava só fedendo, então. Cruz, credo. Nossa! Ai, credo! Receitas caseiras de beleza usavam as porções muito estranhas. Desde o século XII, uma obra chamada Trotula fazia enorme sucesso entre as mulheres. O livro reunia receitas médicas e comércio para as ocasiões. No entanto, algumas dessas fórmulas hoje são no mínimo questionáveis. Na Idade Média, por exemplo, cabelos escuros e espessosos no corpo feminino eram considerados sinal de desequilíbrio no organismo. Por isso, algumas mulheres buscavam maneira de se livrar deles. Um dos métodos comprovados envolvia uma solução à base de arsênio cal virgem. O mais difícil era enxaguar no momento certo, pois do contrário a mulher podia sofrer sérias consequências. Uma receita da época posterior sugeria a pasta feita com banho de porco, mostarda e zimbro. Capaz! Que diacho que é isso? Banho de porco e zimbro pra poder passar no cabelo? Oh, esse povo de antigamente era louco da cabeça, né? Não? Menino, acho que é porque eles estavam descobrindo ainda as coisas, né? Mas banho de porco no cabelo? Ah, não. Bem louco. A popularidade da sanguessuga é que levou à extinção da população. Sanguessuga metizai era utilizado como tratamento desde o Egito à Grécia, à Roma Antiga, quando foi no século IX que a demanda por esses seres atingiu proporção sem precedentes. O médico francês da época afirmava com convicção que as sanguessugas eram capazes de curar qualquer doença como resultado de apenas um hospital. Entre os anos de 1830 e 1836, utilizou mais de 2 milhões de sanguessugas. O pessoal antigamente acreditava, sabe aquele sanguessuga, aqueles bichinhos que eles colocam na pele pra ficar sugando assim seu sangue? Acreditava que lá iria curar o povo. Aquilo lá que levou à extinção da população. Rapaz, antigamente o povo tinha uns costumes muito doidos, né? E você, achou isso normal ou estranho? Comenta aí. Bem louco. Então é isso aí, família, que foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa eu falar no like, compartilha pra todo mundo. E deixa aqui nos comentários o que você achou. Sua opinião é muito importante. Segue aqui nas redes sociais, Instagram, Facebook, tal, mais perto de vocês. Seguidores que tu faz. Falou pra vocês, até o próximo vídeo, tamo junto.